Olha só o que acabou de chegar da Shopee, mas veio rápido, viu? Meu projetor portátil 4K HY320. Eu vou abrir aqui pra gente fazer um teste. Os moleques vão ficar malucos. Já comprei até uma cortina pra colocar aqui, blackout. Ó, é pra assistir desenho, filme, futebol com a molecada. Aí, ó, vou testar. Vou instalar ele aqui, vou testar pra ver se o negócio é bom mesmo e recomendar pra você que acompanha o canal Vascaíno. Cara, olha isso, instalei aqui na parede do meu quarto, olha o tamanho, aquela parede grandona, tá? Vou apagar a luz aqui pra tu ver, ó, tá rolando sauditão da massa aqui, o Cristiano Ronaldo, ó, o Jorge Jesus. Olha isso, cara, olha a qualidade disso, velho. E olha, é uma cama king e uma de solteiro aqui, tá? O solteirão. São duas camas. É grande isso aqui, cara. Olha isso, cara. Olha a qualidade dessa imagem. Olha só esse projetor. E não é caro, viu? Não é caro. É só ir no link do Vascaíno do Cerrado aqui e comprar o seu projetor. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, agradeço a força, a moral. O link para você comprar os produtos do Vascaíno Cerrado aqui na Shopee, Mercado Livre e na Netshoes tá na descrição, tá? Produto você vai achar lá, beleza? Vamos falar de Vasco, que tem um jogo importante no final de semana, confirmado para o Engenhão, tá? O jogo entre Vasco e Fluminense, o mando é do Vasco, vai ser no Engenhão, por causa dessa confusão que fizeram de botar o jogo do Madureira e Flamengo no mesmo dia. Então é no domingo, às 18 horas, o Vasco enfrenta o Fluminense no Engenhão. Tem uma galera revoltada, dizendo que é um absurdo, o Vasco tinha que jogar no Maracanã. Eu acho que o Fluminense vem de uma sequência de vitórias muito grande jogando no Maracanã. Se tirar o Fluminense do Maracanã e jogar no sintético, e o Vasco já ganhou do Fluminense no sintético, você acaba tirando o Fluminense de uma zona de conforto, né? E aí o Vasco agora tem jogadores bem fortes, né? A questão física agora vai ser mais evidente no Vasco, né? Então eu não vejo com toda essa indignação, não, esse lance do Vasco jogar no Engenhão. O certo seria jogar em São Januário, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Então, vai ser Vasco e Fluminense no Engenhão. Hoje vai ser definido os árbitros para esse jogo, para os jogos das semifinais, e eles vão para o CT amanhã. Vai ser o CT do Sindicato dos Atletas, eles vão ficar concentrados até o momento do jogo, tá? Então hoje vão definir quem é o árbitro que vai apitar o Flamengo. Será que vão ajudar de novo o Urubu? Foram 16 resultados favoráveis ao Flamengo quando ele estava praticamente indo para o quadrangular de rebaixamento. 16 resultados favoráveis, inclusive um pênalti não dado para o Nova Iguaçu. É coisas de Brasil, coisas de Flamengo, coisas de Rio de Janeiro, né? E aí aquela ajudinha contra o Botafogo, aquela falta lá no lance do gol, que obviamente se fosse em favor do Flamengo, a falta tinha sido marcada instantaneamente, mas ainda mais quem era o árbitro, né? O mesmo que expulsou o Barros no jogo contra o Flamengo. Mas foi uma ajudinha federal para fazer o Flamengo ser campeão de novo do Campeonato Carioca. E olha que para eles isso não vale nada, hein? Imagina se valesse. Então tá aí, os árbitros vão ser definidos hoje. Uma notícia que saiu que não é legal, o Thiago Mendes sentiu o joelho, tá? Foi no treino, ele saiu inclusive com proteção no joelho. Eu vi lá o Jorge Nicola falando que ele fez exames, que não é nada sério, mas que são dores que pode tirar ele do primeiro jogo contra o Fluminense. O Thiago Mendes nesse meio de campo aí é o pulmão desse time, cara. Assim, ele e o Barros é difícil, por isso que o Vasco precisa urgentemente ao mercado trazer. A prioridade do Vasco no mercado é um volante e agora o meia. O volante ainda é a prioridade. O meia, o Vasco parece que vai buscar um jogador de peso, vamos dizer assim, né? Não sei qual o perfil, mas um jogador forte no meio do ano. Agora a ideia do Vasco, até porque a grana que tinha foi para os atacantes.
A ideia do Vasco é se achar um meia para compor o elenco, ali vai ficar observando o mercado ou atrás de um meia para chegar. Mas um meia mesmo para chegar, para ser titular, para brigar por titularidade, dizem que é na janela do meio do ano. O Vasco precisa urgentemente agora de jogadores do meio de campo. Por exemplo, sem o Thiago Mendes, imagina a dor de cabeça, né? Vai jogar Barros e Tietê ou Barros e Hugo Moura? Tem uma galera que acha o Tietê sem sangue, tem uma galera que acha o Hugo Moura um a menos. E aí? Qual que é a sua opinião? Barros, só não me coloca o Matheus França. Eu vi uma fake news rolando aí, não sei se é verdade, que eu procurei no Twitter, procurei no Instagram, no site, e não achei, da TNT Sport, que o Fernando Diniz testou o Matheus França no meio de campo. Se o Fernando Diniz fizer isso, a vida dele vai ser um inferno na Terra. Se o Fernando Diniz me colocar o Matheus França no lugar do Rojas, no meio de campo do Vasco, ele vai comprar uma briga mais excomunal com a torcida do Vasco. Vamos ver. Eu procurei em todos os sites aí da TNT, eu acho que isso é um core, não sei, talvez seja esses fakes que eles ficam publicando em rede social e em grupos, né? Então é isso. O Thiago Mendes não joga e a gente tem o Campeonato Brasileiro, né? Tem o Santos no meio de semana. Então, qual para você é mais importante, o Thiago Mendes nesse jogo contra o Fluminense, ou se ele estiver sentindo dores, poupa para ele jogar o Campeonato Brasileiro? Um elenco curto, o problema é esse aí, né? E nem me venha falar de Felipe Coutinho, tá? Para mim era um mortinho em campo que jogava 30 minutos. 30 minutos. Se o Coutinho quisesse ficar no banco de reserva, legal. Mas eu não vou ficar aqui chorando a saída do Felipe Coutinho. Ele é que quis sair. Existem, inclusive, duas versões para essa confusão que rolou no jogo do Volta Redonda. Uma dada pelo jornalista vascaíno, falando que houve discussão no vestiário, que o Fernando Diniz falou que ia tirar ele do time e ele bateu boca com o Fernando Diniz, depois ele foi tirar o uniforme para tomar banho, o Diniz falou que ele ia voltar para o banco de reserva, ele não ia fazer o que ele fez. Essa é a versão contada por jornalista vascaíno. E eu vi hoje uma versão totalmente diferente do André Hernan, lá da ESPN, falando que o Coutinho sentiu o momento que ele sai de campo, que a torcida manda ele tomar caju, e aí diz que ele chora no vestiário, e que ao contrário do que estão dizendo, isso é o André Hernan falando, ao contrário do que estão dizendo de que eles bateram boca, o Fernando Diniz foi ali acalmar o Coutinho, foi ali meio que conversar com o jogador no sentido de apoiar o jogador. Essa é a história contada pelo André Hernan da ESPN, tem um vídeo, se puder eu vou colocar o vídeo aí. Muita especulação também sobre questão de briga no vestiário com o Diniz. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Diniz, que me disse que o Diniz foi acolher o Coutinho, quando aconteceu o lance lá dele ser substituído, não ir pro campo. No segundo tempo, no segundo jogo tempo, do Volta Redonda, né? Não ficou ali para ver os pênaltis e a classificação do Vasco na competição. E o Diniz, muito nesse perfil dele, e um cara que gosta muito do Coutinho, foi lá e acolheu o Coutinho. Então, assim, a informação que eu tenho, respeitando todas as informações, não é que teve briga no vestiário, discussão ríspida entre o Coutinho e o Fernando Diniz. O que teve muito foi depois um acolhimento do treinador em relação a tudo que ele estava sentindo. Uhum. E tem a versão contada por jornalista vascaíno que fala que o pau quebrou e que ele foi tomar banho, que o Diniz discutiu com ele. Enfim, o importante é que já foi, né? Não adianta ficar discutindo. O Coutinho, eu gravei um vídeo aqui, foram 20 meses de trabalho prestados ao Vasco, 81 jogos, 17 gols e 7 assistências, 24 participações em gols. O Vasco desembolsou nesse período com o Coutinho aqui, ele não pagou nada para o Coutinho vir por empréstimo, mas teve que pagar salário, luvas, encargos, né, comissão para empresário, então era cerca de 2 milhões por mês. Em 20 meses com férias e 13º, o Vasco desembolsou nesse período que o Coutinho teve aqui 44,4 milhões de reais. Foi o custo do Coutinho no Vasco, 44,4 milhões de reais. 24 participações em gols. É isso. Então, assim, boa sorte pro Coutinho, diz que tem mercado, tem time da MLS querendo, né, tem times europeus que não são os grandes querendo, e tem time brasileiro querendo. Quero ver qual time brasileiro vai pagar 2 milhões para ter o Coutinho. Vamos aguardar para ver. Não desejo mal para ele, boa sorte para ele. O palhaço do Souza que foi fazer graça nas redes sociais, né, publicar foto na mansão dele, dizendo que do lado de cá a ingratidão é menor. Ele falando em gratidão,
Tomou uma porrada do Garoni. O Garoni fez uma publicação no sentido do vídeo que eu fiz, falando que quem tem que ter gratidão pelo Vasco é o Souza, é o Coutinho, é o DG, que também foi para as redes sociais falar água. Não o Vasco que tem que ter gratidão por esses jogadores. O que eles ganharam, conquistaram para o Vasco? Absolutamente nada. É o poste mijando no cachorro. Então quer dizer que o ingrato é o Vasco. O Vasco fez a vida dessas pessoas, deixou as pessoas bem, as suas famílias, não deram nada para o Vasco e o Vasco é que tem que ter gratidão. Tinha que ser o Souza, né? Ficou anos aí dizendo que ia voltar pro Vasco, que era foda, que era melhor que todos os jogadores que tinham jogando no Vasco. Quando voltou, não jogou porcaria nenhuma. Então tá aí, essa situação aí do Coutinho, que é página virada, né? Ele recebeu várias mensagens de apoio do Lucas, do Ryan, Lucas do São Paulo, do Neymar, até do Bruno Henrique, até o Bruno Betti mandou mensagem de apoio aí ao Felipe Coutinho. Beleza? O Vasco, como eu falei, joga no domingo contra o Fluminense, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, e o outro jogo no outro domingo. No meio de semana tem o jogo contra o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. E na outra semana o Palmeiras. Então, assim, é uma sequência difícil. O Diniz vai ter que se virar para montar um time aí competitivo para esses jogos, né? Vamos ver se ele não inventa Matheus França, porque agora a cabeça do Diniz é que tá a prêmio, tá? O Diniz se ele acha que ele sofreu uma pressão até agora e foi vaiado, imagina o que vai acontecer com o Diniz se ele tiver uma sequência ruim nesses jogos aí. Tomara Deus que não, tomara que ele consiga montar um time aí mais forte fisicamente e mais técnico e apresentar algum trabalho, né? Algum trabalho tático, alguma jogada ensaiada, algo produtivo, porque a gente treina e não consegue ver o Vasco diferente desse Vasco com uma saída de bola errada, com marcação errada, que não consegue marcar mais em linha alta, que não consegue pressionar o time adversário, não tem um controle do jogo, apesar de quando o Rojas entrou, foi o Rojas e o Tietê, né? No jogo contra o Volta Redonda, a história foi outra, né? Vamos aguardar para ver quem vão ser os jogadores que vão atuar. É até um tempo legal essa parada aí para o Inestrosa se colocar em condição, que o Inestrosa é um bom jogador. Já tem gente criticando o Inestrosa. Calma, cara. O cara foi destaque da Libertadores na temporada passada. É um jogador que vai ser útil para o Vasco, só que é um jogador que está voltando de férias, num tempo parado. Então ele vai, a mesma coisa Thiago Mendes, detonaram ele no início e agora ele é um dos melhores jogadores que tem nesse meio de campo do Vasco. Então o Inestrosa, quando tiver em condição, ele vai ajudar muito o Vasco. Para mim vai ser titular ele, o Andrés Gomes, o Spinelli, o Rojas. Então a gente tem que ter calma que esse time vai encaixar. E o Cuiabano, né? Precisamos do Cuiabano para onde que ninguém aguenta mais ver o Piton com a camisa do Vasco. Comenta, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like, tô metendo o pé, fique com Deus e saudações vascaínas. Segue o Instagram, @Cerrado Futebol Clube, Cerrado FC, e o novo YouTube, o novo YouTube é Cerrado FC também. Um abraço.